te perguntar uma coisa, choveu aí na sua casa ou não? Hã? Eu não sei onde é que você mora, mas em boa parte da cidade a chuva veio forte e trouxe estragos, tá bom? Pois é, um dos pontos críticos foi o bairro Jaraguá. Sabe aquela cratera enorme que a gente já havia mostrado? Pois bem, a chuva só fez aumentar um problema que já não era pequeno. Olha aí, ó, essa imagem é importante da gente compartilhar com o telespectador do Balanço. Você tá vendo aí, ó, que dá pra ver claramente a cratera. Muita água entrando, mas muita água saindo também. Por quê? Porque existem dutos ali. A obra é justamente para isso, para consertar, para fazer o reparo. Eu vou ao vivo para saber como é que tá hoje, para saber como é que tá agora essa cratera enorme em uma via de grande fluxo de veículos lá no bairro. Vamos ao vivo, Lucas de Carvalho tá por lá e vai trazer informação. Como é que tá por aí, Lucas? O pessoal conseguiu retomar os trabalhos? Conta pra gente. Muito bom dia pra você. Fala, meu amigo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral com a gente. Conseguiram, viu, Thiago? A gente estava por aqui, o pessoal do DEMAI estava trabalhando na hora que a gente chegou. Agora devem ter dado uma pausinha para almoço, mas eu vou te falar, viu? Não é a primeira vez que eu venho aqui. A primeira vez que eu vim era uma cratera, eu acho que agora a gente já pode chamar de um canyon, né? Olha isso daqui, Ralf, mostra pra gente, por favor, meu amigo. Deve ter uns 4 metros de profundidade isso, meu amigo. É buraco que não tem fim mais. E a gente tem aquelas imagens, inclusive, de ontem, né, Thiago, que a gente conseguiu ver o momento em que isso daqui acabou cedendo mais uma vez, aquela imagem que é até aterrorizante para quem passa aqui pela Avenida Jacarandá, no bairro Jaraguá, né? A gente via quase que cachoeiras de água realmente caindo, descendo aqui nesse buraco, e hoje mais cedo, então, desde de manhã, o DEMAI está tentando fazer esse reparo aqui. Importante lembrar que não é a primeira vez que esse reparo é feito, né, Thiago? A gente sabe que as chuvas realmente atrapalham, claro que existem esses riscos, ainda mais chuvas com a proporção que aconteceu ontem, né? A gente teve, inclusive, medições ali na Zona Oeste de 70 milímetros de chuva, não é pouca coisa, mas mesmo assim é um alerta que sobe para essa região aqui, que como se não é a primeira vez que esse reparo está sendo feito, alguma coisa está errada, né, Thiago? Mas falando da chuva de ontem, não foi só aqui o local afetado, a gente tem várias outras regiões, tivemos também vários alagamentos, tivemos carros que foram ilhados, resgates do Corpo de Bombeiros. Tudo isso aconteceu ontem. Eu e Delcimar, inclusive, ontem fomos lá para Ituiutaba na volta da estrada. Chegando aqui em Uberlândia, a gente pegou muita chuva também, aquela chuva que até dificulta, né? A gente viu os carros desacelerando esse percurso ali, fazendo realmente uma velocidade mais baixa, justamente por causa da preocupação da segurança ali das rodovias. Era uma chuva muito forte, deixou muita gente preocupada e, como eu disse, 70 milímetros de chuva não é pouca coisa. O Ralf está mostrando para vocês aí agora o buraco e esse, como eu disse, é um dos pontos da cidade, né? Porque teve vários outros. Na Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, os motoristas chegaram a ficar presos em meio aos alagamentos que aconteceram ali e precisaram ser resgatados pelos militares. As imagens, inclusive, mostram os veículos que quase ficaram submersos ali com a força da correnteza também, que impediu qualquer tentativa ali de um socorro improvisado, né? Que a gente até sempre fala que são atitudes perigosas. A gente sabe que é honroso, as pessoas tentam ajudar ali na hora. Eu acho que é até difícil da gente colocar a cabeça no lugar e não fazer isso naquele momento, mas é um perigo, né? Porque é nesses casos, principalmente desses resgates mais improvisados, que as pessoas acabam, uma vítima vira duas, né? A pessoa tenta ajudar e acaba sendo levada junto. Em outro ponto da cidade, lá na rua Riachuelo, uma pessoa também precisou ser retirada de dentro de um carro e a situação mais crítica foi lá no bairro Tubalina. A Avenida Embaúbas, uma das principais da região, ficou completamente tomada pela água. E os motoristas, claro, relataram ali muito medo diante dessa enxurrada, enquanto alguns ainda tentaram atravessar os trechos alagados, mesmo com risco. E aí, né, Thiago, em nota, a gente, claro, procurou o DEMAI para entender como é que estão esses reparos que estão acontecendo na cidade, como é que ficou inclusive a rede fluvial, se alguma parte foi afetada mais drasticamente, e eles mandaram uma nota para a gente falando que as equipes estão nesses locais realizando as manutenções necessárias e principalmente aqui na Avenida Jacarandá. E aí, Thiago, claro, né, a gente acompanhou tudo isso de perto ontem, a gente continua acompanhando agora. Eu vou até chegar um pouquinho mais perto, eu tenho, claro, uma faixa de isolamento aqui que eu não posso passar, mas eu sei que é muito difícil para o telespectador que está em casa de ter essa dimensão, essa noção do tamanho que é essa cratera, esse canyon, como eu disse no início dessa entrada ao vivo, sem estar lá. Então eu vou até pedir para o Ralf chegar aqui mais perto de mim também. Ralf, chega aí, meu amigo, para a gente poder mostrar um pouquinho até como é que funciona. Uma vez lá na avenida que circula o Parque de Sabiá, estava acontecendo uma obra como essa. Tem essa canalização fluvial aqui embaixo, são canos maiores que suportam um fluxo muito maior de água e tem essas caixas que são justamente para poder fazer essas manutenções também, para facilitar o acesso das
equipes do DEMAI a essa rede fluvial, na verdade. E aí, essas caixas aqui são um foco mais de atenção, né? Porque como elas são um local mais de acesso, tem que estar tudo certinho, tudo regularizado. E aí, quando a gente vê situações como essas aqui na Avenida Jacarandá se repetindo, isso vai trazendo ali um alerta. Justamente por isso que a gente corre atrás do DEMAI para entender o que vai ser feito de diferente agora. Porque a situação que a gente encontra aqui não é muito diferente daquela que a gente encontrou há alguns meses atrás, né? As ruas fechadas, todas aqui na região, né? As pessoas têm que, inclusive, circular bastante para conseguir acessar esse ponto. O pessoal do condomínio ali sente essa dificuldade, por exemplo, para poder transitar com mais facilidade pela região. E a gente vê mais uma vez a terra aqui sendo distribuída no local para conseguir forrar, né? Tampar esse buraco mais uma vez e a capa asfáltica refeita de novo e de novo até poder resolver esse problema. Minha amiga Carol Barros, ela ontem fez um balanço da chuva, acompanhou tudo que tinha acontecido e ela fez um material para a gente poder entender um pouco melhor sobre como que foi esse dia, esse fim de tarde chuvoso de ontem, e a gente vai continuar por aqui, inclusive tentando conversar com alguns moradores. Vamos acompanhar esse material que a Carol fez enquanto eu vou fazendo esse meio campo aqui pra gente. Vamos lá? No bairro Planalto, próximo ao terminal de ônibus, o Corpo de Bombeiros precisou fazer um resgate de pessoas que ficaram ilhadas em seus veículos. Veja só a situação dos carros quase submersos. Alguns cidadãos tentaram ajudar, mas o alagamento exigia o cuidado de uma equipe treinada. Olha lá, família, o carro boiando, virando sozinho. Nossa, tadinho, os povos ajudando. A Avenida Getúlio Vargas virou piscina natural para essas crianças. Uma delas aproveitou para literalmente nadar na enxurrada. Teve até mergulho. Ele está nadando na chuva. A região oeste foi a mais atingida pelas chuvas. O bairro Tubalina teve os registros mais impressionantes. Diversas avenidas alagadas. Repare na Embaúbas, uma das principais. Realmente parecia um rio. A situação era a mesma em diversos pontos. Alagamentos e correnteza. Os motoristas ficaram assustados com a situação. Mas outros decidiram se arriscar e enfrentar a grande quantidade de água pela frente. Os bombeiros também foram chamados na rua Riachuelo para salvar uma pessoa presa dentro do veículo. Lembra da cratera do bairro Jaraguá? Veja só a situação filmada por um morador do prédio ao lado, na Avenida Jacarandás. Uma enxurrada forte deixou a situação, que já era perigosa, ainda pior. Lá foram 62 milímetros de chuva até às 19 horas. Alguns motoristas decidiram trafegar na contramão. Outros tiveram que passar com cuidado no contorno que é bem próximo à margem do buraco. A cratera se formou no último fim de semana devido às fortes chuvas, mas o problema apareceu mesmo em fevereiro, quando foi percebido um afundamento no asfalto. O DEMAI informou que precisa de tempo firme para concluir a obra de ampliação da rede de captação de água da chuva e para conter o processo erosivo. O serviço vai atrasar. O alerta amarelo já chegou no finalzinho da tarde. Passou pouco tempo e já evoluiu para alerta laranja. Alerta severo de tempestades fortes na cidade de Uberlândia. Não demorou muito e o mundo caiu. No setor oeste de Uberlândia, o mais atingido da cidade, foram aproximadamente 70 milímetros de chuva. Esse fenômeno climático ele é resultado do primeiro ciclone extratropical do outono. Já havia mesmo a previsão de fortes tempestades entre quarta e quinta-feira. Sistema que vem acompanhado de uma frente fria e possibilidade de chuvas fortes em todo o estado. E a Defesa Civil ainda alerta para rajadas de vento em média 80 km por hora. Próximo ao Praia Clube foram 58 milímetros de precipitação. Nas Chácaras Tubalina, 55 milímetros. Morada Nova, 48 milímetros. Veja só como ficou o local com essa água barrenta escorrendo. Situação comum durante os dias de temporal, mas que sempre assustam pela intensidade. Na região norte, choveu em média 45 milímetros e na área central, 38. Nos distritos de Cruzeiro dos Peixotos e Miraporanga, além da Floresta do Lobo, não foi registrada precipitação.
Pois é, do jeito que a Carol mostrou, a gente consegue ter uma noção do tanto que essas chuvas foram destrutivas, né? E não foi só ontem, isso vem acontecendo há mais tempo também. Aqui do meu lado tá o Cauã e o Rogério. O Cauã é síndico desse condomínio que fica aqui na frente desse canyon já, e o Rogério é subsíndico. E aí eles fizeram questão de poder conversar aqui com a gente também, para explicar que o que me preocupa, né? Você falou que cada vez fica pior, né? O que era para estar melhorando está cada vez pior. Esse problema começou no dia 21, né, de fevereiro. Era um buraco inofensivo, de 30 a 40 centímetros mais ou menos. Um prestador que presta serviço para o condomínio estava passando por aqui, tirou foto e me avisou, ele quase caiu de moto no buraco. Ele sinalizou com um galho e com isso eu abri o chamado no DEMAI, eles vieram, arrumaram e cada vez que chove, o buraco abre novamente e fica maior. E cada vez que eles vêm arrumar, eles vão abrindo mais o buraco ainda também e não soluciona. E ontem choveu muito. Temos até um vídeo discorrendo uma água muito forte aqui, que parecia uma cachoeira. Igual a sua ali que tava. A Defesa Civil foi interditar ontem, eu acho que demorou demais interditar a rua, né? Interditou ontem por volta de 7 horas da noite, né, Rogério? E virou o caos aqui na frente do condomínio. Moradores querendo entrar, chegando no trabalho cansado, esperando uma fila gigantesca aqui para poder entrar dentro da sua própria casa. E a gente gostaria que resolvesse isso daí o mais rápido possível, que todo mundo pague imposto certinho, né? E cada vez é muito barulho, tem muitas pessoas que trabalham home office no condomínio, aí esse barulheiro começa cedo, aí toda vez que vem a gente nossa, solucionou. Mas cada vez que vem fica pior e parece que não tem fim. Você é síndico externo ou mora aqui também? Sou síndico externo, mas aqui eu sou síndico morador. Mas tenho alguns outros condomínios que eu sou síndico também. Entendi. Você também mora aqui, não é? E aí, desde o início do ano, desde fevereiro, então, tá essa situação, tá essa complicação. E como ele disse, né, para chegar em casa já é um desafio. Ralf, eu sei que tá no tripé agora um pouquinho mais difícil, mas faz só um giro rapidinho pra gente conseguir mostrar aqui. Ali tá interditado, tem que dar a volta ali por cima pra gente conseguir chegar aqui. A gente teve que passar por dentro do supermercado. E assim, a gente tava pelo menos só tentando chegar aqui brevemente para conseguir mostrar para você, telespectador, o que tá acontecendo. Imagina para quem tá saindo do trabalho cansado, precisou fazer uma compra, chegou carregado em casa, precisa ficar dando essas voltas. É claro que a irritação, a chateação é inevitável, né, meu amigo? Não, com certeza. Todo esse transtorno que está sendo recorrente, né? Porque vieram algumas vezes tentar resolver e volta o problema. Então tem toda a questão da insegurança por causa desse buraco que está cada vez maior, pegando um pedaço aqui, né, da via. E a gente que tem acesso ao condomínio aqui está sendo difícil para poder ter esse problema aqui direto, né? E os moradores estão muito preocupados desse buraco abrir cada vez mais e, se vocês observarem, está chegando mais próximo à calçada. Eles estão com medo de afetar o condomínio. O medo, então, é que essa cratera ela se alastre para lá e acabe, por exemplo, afetando essa. Tem um muro aqui, Ralf, pedi para você mostrar de novo, é uma descida. Qual que é o nome dessa avenida aqui? Essa aqui é a Jacarandaia, né? Não, essa aqui é a Jacarandá. Essa aqui continua para lá, não é? Aham, continua. Pois é, a Jacarandá, ela tem essa curvinha aqui, olha, e tem esse muro que segura, parece que tem uma piscina ali em cima, né, uma quadra. Toda a área e aí... comum do condomínio, toda a área de salão de festas, parquinhos, quadra, tudo fica aqui em cima. E aí então a preocupação é, se essa cratera continuar chegando para lá, a gente talvez possa ter problemas estruturais aqui no condomínio. Sim, os moradores estão muito inseguros em relação a isso. Imagino, você estava falando também com relação a essa chateação, né? A gente até parou para falar sobre esse risco, né? Você pode continuar. Não, é porque eu, por exemplo, eu trabalho de home office, eu trabalho com a sacada voltada para cá. Então, obra, barulho, essa dificuldade todos os dias que está tendo de obra, né? Está sendo bem complicado. Posso imaginar. Pessoal, obrigado por ter conversado com a gente, viu? A gente fica com as mãos cheias aqui, mas a gente torce para que essa situação, claro, ela passe, né? E pare de ter esses transtornos com tanta frequência, tanta recorrência, né?